Olá, amigo internauta, amigo aluno, mais uma vez estamos aqui, hoje, para falar de sociologia nesse material que você está acompanhando aí em sala, está acompanhando em casa, nos seus estudos diários. Nós vamos hoje trabalhar o tema sociologia, a aula 2 do nosso material didático, com você, aluno do primeiro ano. Essa aula 2 traz como tema a sociologia e a relação entre o indivíduo e a sociedade. Ora, se eu falo em sociedade, eu tenho que entender que a sociedade ela é composta por cada um de nós. Ela não existe sozinha. Ela existe a partir de uma estrutura, que são um conjunto de regras que nos regem, independentemente de termos essa consciência. São princípios segundo os quais nós não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos relações, não nos comunicamos. É a estrutura social que vai, de alguma maneira, fazer com que a gente consiga se relacionar e viver no todo social. Esse é o objeto de estudo da sociologia. O conceito de estrutura social foi desenvolvido a partir da análise da influência da organização sobre as maneiras de agir e pensar, tanto dos indivíduos como das diferentes formas de coerção que regulam, esse mesmo indivíduo, no seu comportamento para com outros em sociedade. Ora, falar da sociedade é ter que falar do indivíduo. O indivíduo que pensa e, consequentemente, se motiva para uma ação. Essa ação ela é chamada de ação individual por alguns autores. E, nesse sentido, ela atribui ao ser social, ao agente social, a ideia de que ele pode perceber, observar pelas suas ações como a sociedade reage a elas. A sociologia contemporânea, a sociologia hoje, que nós estamos estudando, ela se preocupa em analisar a influência recíproca nesse processo dialético entre sociedade e indivíduo. Ora, a sociedade é feita por indivíduos. Os indivíduos, no seu todo, compõem a sociedade. O indivíduo ele é um agente social que vive dentro de uma estrutura também dentro da sociedade. O indivíduo ele age motivado por uma ação. Ora, a sociedade ela tem um sistema social de regras, de leis, que de alguma maneira regra, ajusta essa ação. Ora, dentro da perspectiva da sociologia clássica, é importante que a gente perceba que alguns autores foram fundamentais para o desenvolvimento da sociologia. Nós colocamos aí um quadro sintético onde a gente procura relacionar as principais ideias desses pensadores. Ora, quando a gente fala, por exemplo, de que Émile Durkheim é considerado um dos pais do conhecimento sociológico, é porque Durkheim ele se dedicou a estudar o que da sociedade determina os indivíduos. O alemão Max Weber, ele também procura, de alguma maneira, perceber como existe essa relação, só que ele parte de um princípio contrário. Se para Durkheim o indivíduo ele é regido por uma sociedade, é a sociedade que vai determinar o que nós somos, para Weber é o indivíduo pelas suas ações, pelas suas motivações, que vai determinar a sociedade. Já Karl Marx, ele vai falar desse processo dialético, em que a sociedade e os indivíduos se determinam reciprocamente. Ora, se eu falo de Durkheim, esse francês que articulou a sociologia, criando uma metodologia própria a partir de uma obra intitulada As Regras do Método Sociológico, eu tenho que falar das suas palavras mágicas. No caso do Durkheim, ele cita como importante na sua teoria o fato social. Um conjunto de normas, de regras coletivas que, de alguma maneira, regulam, condicionam como o indivíduo tem que agir. Ora, ele vai dizer que o fato social mexe com o andar da carruagem em cada sociedade. São fatores exteriores aos indivíduos que nos obrigam a uma determinada postura diante de alguma coisa e são fatos genéricos que atingem a sociedade independente
de nível de idade, de sexualidade, né? E até mesmo de região onde você está. Emile Durkheim também fala de solidariedade social. Ao analisar o trabalho, ele percebe que as sociedades, ao longo do seu processo evolutivo, desenvolveram solidariedades sociais, né? Laços que unem esses indivíduos à coletividade de maneira diferenciada. As sociedades primitivas, por exemplo, segundo ele, desenvolveram uma solidariedade natural, que ele chama de mecânica. Enquanto que a sociedade industrializada, né, nos países ditos desenvolvidos, acaba desenvolvendo uma solidariedade mais orgânica, que seria uma espécie de solidariedade interesseira, uma regra de sobrevivência. Você ajuda porque não sabe até que ponto, né, aquela pessoa poderá também lhe ajudar. Ora, são muitos estudos de Durkheim que nós vamos colocar e aprofundar em sala, mas é importante que eu cite também o que o Durkheim chama de anomia social, que seria uma espécie de patologia, doença pela qual a sociedade ela acaba desenvolvendo, né? Quando ela não tem mais a capacidade de fazer e trazer melhorias para o povo, para o cidadão que nela está inserido. Se Durkheim tem como palavra mágica fato social, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, anomia, Max Weber também tem uma palavra mágica. Ele vai falar de como o indivíduo age e se motiva a transformar a sociedade. Ele vai falar de ação social, que seria uma palavra, um termo sociológico que está diretamente ligado, né, à concepção de motivação. Todos nós somos motivados a agir, né, para podermos levar à frente alguma coisa. 4 são os tipos de motivações ou os tipos de ações sociais que Weber coloca no capítulo. Ele fala da ação tradicional, motivada por um costume de um grupo, né? Ele fala de ação social afetiva, algo que você se motiva a fazer diante do seu estado emocional, é algo totalmente irracional, podemos dizer assim. Ele fala da ação social racional orientada pelos valores, aquilo que você faz motivado, por exemplo, pelos valores religiosos, pelos valores que você tem dentro de uma cultura específica. E ele ainda fala das motivações a partir, né, da racionalidade orientada a um fim. Aquilo que você faz para alcançar um objetivo. Por exemplo, agora você está talvez cansado, depois de um dia de estudo, se você estiver aí à noite vendo material, vamos supor, mas você está ainda assim ligado, nos ouvindo, já deve ter assistido aí dezenas de aulas, né? Afinal de contas, essas aulas também empolgam, né? E tudo isso porque você tem um objetivo, você tem um caminhar para alcançar, né, a sua felicidade, o seu sucesso nos vestibulares muito em breve. Ora, se a gente está falando de Max Weber, se a gente falou de Durkheim, a gente tem agora que falar de como Karl Marx ele organiza a sua sociologia. O Marx ele tem várias palavras mágicas, mas com certeza uma das principais é a ideia de classe social. O Karl Marx vai dizer, por exemplo, que a sociedade é movida ao longo da história pela luta de classes. Classes antagônicas, divididas principalmente com um grupo que detém os meios de produção, a quem ele chama de burgueses, e um grupo que só tem a força de trabalho para trocar por algum dinheiro, para poder ir regendo a sua vida, que ele chama de proletariado, que é a classe trabalhadora. E a sua sociologia vai ser justamente mostrando como ao longo da história essa classe trabalhadora foi massacrada. E a partir daí ele começa a construir uma série de ideias mostrando uma alternativa ao mundo capitalista, que para Marx, né, é a grande causa de todos os males humanos. Ora, mas esse capítulo 2, ele não fica preso só nos clássicos. Ele vai também falar um pouco das novas perspectivas sociológicas, das perspectivas contemporâneas. Ele vai falar de Norbert Elias, de Anthony Giddens, de Richard Sennett e de um brasileiro, né, que tem dado o que falar com toda a sua obra, que é o José Maurício Domingues. E olha que ele não falou dos clássicos, né? Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, poderíamos estar falando de Gilberto Freire, né? Ele até cita
superficialmente. Mas desses autores ele mostra como a sociologia vem sendo organizada. Por exemplo, o José Maurício Domingues, ele vai dizer que a experiência fragmentada nas cidades modernas tende a gerar diversas identidades que passam a se inserir no mesmo indivíduo. Em outras palavras, dependendo do que o indivíduo queira fazer, de onde ele está, ele vai adquirir diversas personalidades. Isso porque o meio em que ele se insere, muitas vezes também é diferente de um meio para o outro. Se eu estou, talvez, numa igreja, em um meio religioso, eu vou ter uma postura, eu vou ter uma maneira de pensar. Se eu estou na faculdade, se eu estou no colégio, se eu estou no mercado de trabalho, desculpa, ou mesmo em qualquer outro lugar, eu vou ter uma postura, uma conduta, uma maneira de pensar, para até mesmo poder ser aceito por aquele grupo. Então é um capítulo extremamente rico. Ele é bem teórico, é verdade, mas eu costumo dizer que é na teoria que a gente constrói a experiência sociológica. Bom, se você gostou, maravilha, né? Dê uma lida, reforce, né, os seus estudos, porque esse capítulo ele vai ser sempre retomado ao longo do ano, porque é a base do pensamento sociológico. Tudo bem? Bom, a gente vai ficando por aqui e lembrando que muito em breve outras aulas estarão aí para você dispor, para você vamos dizer, se motivar para o que você vai ter que estudar. É uma boa oportunidade para você saber o que cada capítulo vai tratar. Certamente o seu professor em sala, ele vai aprofundar esses tópicos. Afinal de contas, essa é a proposta pela qual a Organização Educacional Farias Brito, com seu sistema Farias Brito de ensino, e a Editora Moderna, querem fazer com que você venha a alcançar muito em breve os seus sonhos no meio acadêmico. Até mais!